O Alto do Tamanduá é uma das 4 comunidades remanescentes quilombolas do município de Poço das Trincheiras, no Médio Sertão do estado de Alagoas. Localizada às margens da BR-316, na divisa com o município de Santana do Ipanema, a comunidade foi reconhecida pela Fundação Cultural Palmares como remanescente de quilombos em 2005, na primeira leva de certificações desses espaços de resistência em Alagoas. Com 300 famílias, o Alto do Tamanduá é a 5ª maior comunidade do estado, que tem, ao todo, 68 remanescentes de quilombos, segundo dados do Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas, o ITERAL. Um espaço privilegiado de memórias que falam e que apontam silêncios, exclusão, invisibilidade e resistência. Era um deserto. Não tinha uma casa de alvenaria. A gente contava as casas que tinha por aqui. Aqui nesse Tamanduá todo, de quando eu me entendi de gente, não tinha 10 casas não. Você vê hoje como é que tá, né? Ele trabalhava assim para as pessoas, os fazendeiros, né? Ele trabalhava assim de roça, né? E ele fazia aquelas empeleitadas e as minhas irmãs sempre ajudavam ele na roça, né? E era de que a gente sobrevivia, né? A minha mãe fazia panela de barro. E eu também fazia junto com ela. Trabalhava pro povo. Assim, para outras pessoas aqui, a gente não tinha. Tinha só o chãozinho da casa mesmo. 7 anos de idade ele já botou eu para uma enxadinha bem miudinha já para aprender a limpar na roça minha mãe. Eu me criei assim, mas homem, hoje eu não posso trabalhar mais porque eu já estou nessa idade, mas eu tenho a saudade de trabalhar. A vida era meio arrastada, viu? Era muito arrastada, porque a gente trabalhava para sobreviver e era coisinha pouca, não era como agora, não. Daquele dinheirinho ali ia comprando as coisas, né? Na época as roças tinham mais um futuro do que hoje, né? A gente tinha o feijão, tinha o milho, né? Tinha a farinha da própria roça, mas hoje é diferente, né? E ali a mistura, quando ele arrumava o dia de serviço para trabalhar, comprava. E quando não, a mistura era a língua. Eu trabalhava alugado para comer e trabalhava na roça. Plantava o feijão, o milho, quando era na época, dividia a metade para o dono da terra, a gente ficava com a outra metade. Se desse para vender, para fazer alguma coisa em casa, tudo bem, senão era só para consumo. Trabalhava muito, aí tirava milho, eu vendia milho e feijão, mas deixava o consumo de casa, meu, da família todinha. Filho, filha, ninguém nunca comprou 1 litro de nada, é sempre das roças aqui. Trabalha sempre nas roças. Fartura era pouca, não tinha fartura. A gente não passava fome. A gente não passava fome, agora passava bem, ninguém passava não. Um pedaço de carne naquele tempo ninguém via não. Se não matasse um preá, uma rolinha de carne, não tinha não. Eu estudava e brincava e trabalhava. Terra dos outros. Tinha um pouquinho terra, só dava para comer maduro, o que a gente plantava na terra da gente. Aí vamos botar a rocinha maior. Aí nós ganhávamos, o meu pai arrendava nas caatingas, roça maior para nós ir botar a roça. Botava a roça, quando coía a lavoura, vinha-se embora para casa. Ficava meio mundo de lavoura, tirava muito na roça do povo. Mas sempre aqui. E o final de semana a gente brincava, mas durante a semana era só trabalho. No meu tempo, a gente não estudava. Trabalhando, não estudava. Era muito difícil. Muito difícil a escola naquele tempo. Naquele tempo a gente estudava de noite. Trabalhava pelo dia, meu pai botava nós para trabalhar. Quando era de noite, tinha uma escola ali no Jorge, a gente ia aprender lá, se queria assinar o nome, aprendemos assim de noite, às boca de noite. Porque por um dia era para a roça, não tinha outro negócio. Era uma sala de aula, era uma casa de família. Nessa casa tinha uma garagem e a professora, que era dona da casa, né, ensinava naquela garagem. Hoje, assim, eu acho que você estudar vale muito a pena. É o que os pais não perdem de gastar com os filhos numa formação de estudo, né? Porque hoje, você, para ter as coisas, você tem que estudar.
Eu via meu pai conversar. Diz que era uma vida ruim mesmo, de escravo. O cara fazia. Tinha que trabalhar com os patrões, era. Tinha deles que trabalhavam, de noite era Eu amarrado. já ouvi muito sobre a escravidão, né, nas escolas. Nas histórias mesmo com relação aos escravos, essas coisas, foi as histórias que mais eu ouvi, né? Mas só pelas escolas, nos livros, né? A gente sabia que tinha A pessoa escravidão. viver sujeita assim, uma pessoa, um patrão, sem poder sair para outro canto e morrendo no serviço dele. Essa é a escravidão que eu acho que é essa. Eu ainda me lembro de uma vez, um homem na Caatinga, eu era pequeno, o cara saiu devendo o patrão foi atrás e trouxe amarrado. E ele, para pagar esse dinheiro do cabo, trabalhava e de noite era com a corrente no pé, para ele não fugir. Aí no final meu pai disse, ó, bem assim, meu filho, era para trás, os escravos eram desse jeito aí. O cabo, para não fugir, dormia assim, amarrado. E antigamente o escravo era só para servir o rico, né? O negro, ele era para ser escravizado para ser servido o branco, né? E hoje a gente tem essa liberdade, né? De ter seus estudos, ter condições de fazer uma faculdade e ser o que pretende ser. O cabo às vezes ele já ia trabalhar, já devendo. Aquele dinheiro que ele dava, e se o cabo tinha que ir. Às vezes até estava doente. Ai, patrão, não pode ir mais você, tem que descontar o que você pegou. Era mesmo que ser um escravo mesmo, não era? Era um escravo, uma escravidão. Eu vejo o Zumbi, né? Ele é um negro. Eu acho que quilombo é nós que somos negros. Os quilombos originais eram organizações sociais e políticas criadas por trabalhadores e trabalhadoras escravizadas que vieram do continente africano, que tinha como objetivo a liberdade e combate ao trabalho escravo, tanto no Brasil colônia, como no Brasil império. O quilombo é aquele pessoal que tem aquelas danças, né? Assim, é quase como o negro também da escravidão, né? Quase a mesma coisa, né? Assim, eu acho que tenha sido aqui, hoje nós somos quilombola, eu acho que tem alguma coisa a ver com o passado. E permanentemente estava combatendo o trabalho escravo e, ao mesmo tempo, organizando uma sociedade alternativa à sociedade colonial. As pessoas não se denominavam. Até tinha um próprio preconceito, eu creio que pessoal, de se denominar como negro, como quilombola, né? Como quilombo. Por o quilombola ser um descendente de negro, as pessoas tinham essa cisma de se denominar como quilombola, como negro, na verdade. Aí afinal a minha mãe disse, ó, meu filho, vocês vieram dali, daquele meio daqueles, tudo moreno, o povo tudo moreno. Acho que nós era tudo da bom lado. Depois que a gente passou a conhecer um pouco a história, até porque, assim como você, professor, outros professores também já passaram por aqui, e falando dessa importância que tinha a comunidade passou mais a valorizar a questão do ser quilombola. Me sinto bem. Essa história de quilombola, eu me sinto bem. Que antes de descobrirem que aqui era quilombola, a gente sempre trabalhava sempre da cor da gente mesmo, né? A gente sempre deu valor. Agora, porque tem gente que não dá valor à cor da gente, né? Quando ocorreu a morte de Zumbi, que então as pessoas saíram da Serra da Barriga a esmo, procurando lugar para ficar, um grupo se instalou no Serrote das Cabras, aqui no Alto do Tamanduá. E desse Serrote das Cabras, você pode ver que ele tem uma visão para leste muito interessante.
Então, eles viam também quem vinha do leste, naturalmente, em alguma perseguição. Né? Um escravo velho correu de lá para aqui para o Jorge. Foi, daí, dali fez um rancho lá e dali que gerou essa família daqui todinha. Foi desses quilômetros que veio de lá. Mas depois eu já grande, nós já solteiro, rapaz solteiro, nós já fomos umas festas mesmo lá. A fundada minha mãe disse, nós era de lá, desse povo. Eu digo, oxe, como assim? E ela disse, foi os descendentes deles que correram de lá para ali e fizeram essa geração de gente. Aí entre o Jorge e aqui é um povo só. A cidade aqui não era esse povoado que se tem hoje. Aqui antigamente parecia, no tempo da minha infância, era como uma aldeia. As casas eram tudo casa de taipa, era de barro coberta com palha, outras eram com a telha coberta com palha. Aí depois veio um aqui pro Tamanduá que chamava até Lagoa do Mijo. Não era Tamanduá não, Tamanduá foi botado pro derradeiro. Aí nós andávamos por os mundos e dizíamos, você de onde é, menino? Lagoa do Mijo. Aí, gente, Lagoa do Mijo, que lugar é esse? Ninguém quase queria morar aqui. Eu mesmo não me sentia bem, morava, mas não me sentia bem. Tinha até vergonha de dizer às vezes de onde é que eu era. Acho que era porque os meninos mijavam muito, né? Aí mantinha aquelas lagoas dentro de casa e as mulheres diziam, eita, Lagoa de Mijo, Lagoa de Mijo. Aí pronto, ficou Lagoa do Mijo. Aí, nós não tínhamos vergonha de dizer de onde era. Outras pessoas de fora foram vendo o conhecimento de Tamanduá como estava ficando, né? Calçada, com energia. Aí foi chegando gente de fora, família daqui também foram saindo, aí foram abrindo mais os terrenos. Esse terreno aí, tudo era da família daqui. Meus avôs, meus bisavôs, tudo morou aí. A gente fazia uma casa de tábua, porque nesse tempo as casas eram feitas de tábua tapada de barro. Aí quando ele fazia o piso da casa, que hoje não é assim, mas de primeira a gente botava o barro, aguava, praneava. Quando era de noite, o cantador cantando e nós pisando, sartando em cima, dançando. Tinha o quilombo, tinha o reisado. Me lembro. A manifestação cultural denominada quilombo, ela surge em meados do século XVIII, segundo informações de alguns pesquisadores, provavelmente no entorno da Serra da Barriga, nos municípios, né, que foram fundados após a Guerra de Palmares. Era reisado e quilombo, era muito bonito, né? Era muito bonito nesse tempo. É uma manifestação cultural que ela é realizada em 3 momentos, que podem ser 3 dias, e que ela rememora os acontecimentos da Guerra de Palmares. Era assim, era no sábado e o quilombo no domingo, porque o quilombo era pelo dia. Quilombo é um bocado de gente cantando, batendo em coisa assim, batendo, uns com a cara toda melada de carvão, outros com o chapéu pra cima, com a chapéuzão bem grande, cheio de fita, cheio de espelho, cheio de tudo no mundo, e passando assim na rua, passando assim pra lá e pra cá, e cantando e batendo. Cena a formação de um mocambo, a formação de Palmares, e geralmente era realizada em praças públicas ou em ruas, né, com um espaço considerável, e nas zonas rurais em campos abertos, né? E o domingo era o quilombo. Ei, para ter o quilombo na casa de fulano. O encontro lá era aquela festa bonita. Nesse tempo tinha feira aqui no Poço, aí eles vinham do Jorge para vir para aqui para o Poço, aí passava tocando e cantando. O interessante é que essa manifestação cultural que vai surgir em meados do século XVIII, ela vai alcançar territórios e espaços durante todo o século XIX e início do século XX. Atualmente, essa manifestação ela ocorre no mês de janeiro em Limoeiro de Anadia. E o que é interessante a gente perceber que é uma manifestação cultural que ela foi passada de geração em geração e que ela simboliza, que ela rememora a história da Guerra de Palmares. 3,6 e 3,9, seu mestre, agora eu encontrei serviço. Aí a figura respondia, quem entrou no céu sem arma, seu mestre, foi a cruz de Jesus Cristo.
pelas características físicas, nós começamos a observar que havia uma certa semelhança com os negros que vinham da África Central, os bantus principalmente, e até pelo comportamento que eles têm, comportamento diferenciado, que é aquele pessoal que não está a estender a mão para pedir alguma coisa, mas que gostam de trabalhar, de prestar serviço, e essa foi uma das características muito importantes. E, além do que, a gente ainda verificou a conformação craniana, que era bem característica dos bantus que viviam na Serra da Barriga. Então, com isso, despertou em mim essa curiosidade em busca dessa origem, por que aquela comunidade existia ali. Buscamos fazer a busca pela identidade dos quilombolas de Poço das Trincheiras. Mas por nós mesmos não tínhamos descobrido, não. Ainda hoje nós estávamos dizendo, nós viemos da barriga, não sei o que, da Serra da Barriga, do povo de lá, mas não sabia de que povo era, né? Eles tinham aquele sentimento de que eles não, é como se não pertencessem a essa sociedade. Então, primeiro a gente quis dar a ideia a eles de pertencimento. Eles precisavam ter a consciência de que eles fariam parte dessa sociedade que tanto, vamos dizer assim, ainda é separatista. Ainda tem aquela coisa do negro, do branco, né? Ainda tem esse racismo aí, que infelizmente ainda demora muito para ver isso extinto, né? Vai demorar ainda muito tempo. Imagina, nessa época, no Estado, nem sequer se falava na importância do negro. Não se falava assim, se falava pejorativamente. Ingressamos através da Fundação Cultural Palmares com o pedido de reconhecimento no Ministério da Cultura. E aí sim, obtivemos o reconhecimento das 3 comunidades de Poço das Trincheiras. Foram as 13 primeiras de Alagoas. Entre as 13, 3 foram de Poço das Trincheiras. Uma comunidade quilombola, ela tem algumas características, não basta ser um agrupamento de pessoas negras, né? Ela tem que ter toda uma vida, toda uma experiência naquele local, né? Ela tem que ter a propriedade da terra, aquele seu território, como um bem comum, né? Ela também terá que ter uma relação de parentesco, e normalmente essas nossas comunidades, ela tem como origem 1 ou 2 famílias, né? Então, aí você já percebe isso, e ela tem uma história tradicional de combate ao racismo, que inclusive esse isolamento social que impõe é devido ao racismo, né? Então, são esses elementos que levam com que o Estado brasileiro reconheça essas comunidades quilombolas. Que aquela é uma comunidade diferenciada, que na sua trajetória histórica, ela foi parte da construção do Estado brasileiro. Ela, no seu fazer do dia a dia, no seu cotidiano, ela participou efetivamente na construção da sociedade brasileira em todos os aspectos, né? Uns dá para se manter, outros não dá. Os maridos vão trabalhar longe, porque não dá para... A maioria do pessoal daqui é indo e voltando para São Paulo, para Laranja, em busca dos seus trabalhos, né? Ninguém tem Para trabalho. Santa Catarina, né? Rio Grande do Sul, Laranja, São Paulo, vão também para Minas Gerais, colheita de café, outros para colheita de cenouras, coisas do tipo. Vim para São Paulo trabalhar lá, meu filho, porque não tem serviço aqui, nem tem emprego. Não era para esse pessoal sair para fora, era para esse pessoal trabalhar por aqui, era para ter uma fonte de renda para esse pessoal trabalhar por aqui, né? Mas tem deles que procuram um trabalho desse, não encontra e tem que procurar lá fora, né? Se for trabalhar na roça, não vai ter
como sobreviver, né? Porque não tem o sustento para só cuidar da roça. A velha faz um cafezinho, a gente toma um cafezinho, bota uma garrafa d'água, tá limpa, tem a garrafinha, enche d'água, bota nas costas e tira aí no mundo. Quando é meio-dia, aí vem meio-dia, 1 hora, eles vêm chegando aqui, com cipó, para 5, 6 balai cada um. Aí a gente derruba aqui, bota um feijãozinho para dentro, aí arrocha de novo, no balai. Quando é, aí vem 7 horas, 8 horas da noite é que a gente tá parando. Tem terminado o cipó. A família que vive exclusivamente Bolsa Família. Não é? E agora, nesse tempo de pandemia, o auxílio emergencial. Inclusive, até eu considero uma ajuda, né? A bolsa, tanto Bolsa Família como auxílio emergencial. Se não for, está por aí, sustentando no Bolsa Família e esperando quando chover para dar um feijãozinho de corda, uma coisa, e vai viver. Se eu pudesse, eu dava de comer a tudinho para não ver sair de perto dele. Mas eu não posso dar de comer a todo mundo, né? Arriscando a vida, né? Para poder ganhar uma coisinha. Arriscando a vida. Se tivéssemos emprego aqui, o cabo não ia para canto nenhum. Para sustentar a família. Eu digo, vá, meu filho. Quando Deus quiser, velho. Nós vamos ficar por aqui quando você chegar, nós tiver feijão guardado para nós comer. Sobre escola e saúde, eu creio que a gente não tem o que reclamar, não. Era uma escolinha muito pequena, sem conforto, sem espaço. Não, a gente não tinha condições de fazer reunião de pais, era tudo dividido por turma. Não tinha como fazer projetos, porque não tinha onde ser apresentados esses projetos. E realmente era um estado, quem entrava nessa escola se assustava. Na verdade, a escola ela tentou trabalhar. Só que assim, eu acho e senti que precisava um apoio maior, até a própria escola. E eu acho assim, por ser uma comunidade quilombola, era para ser mais assistida. Quero muito trabalhar, tem materiais aí que a escola recebe, quilombolas, né, e da história quilombola, e a gente tentar fazer um trabalho, fazer um projeto, né, pelo menos né, anual, um projeto, para que eles se identifiquem mais. Em 2018, eu tive a oportunidade de coordenar um programa de extensão, né, da instituição, do Instituto Federal de Alagoas, e nós atuamos sempre nesse sentido de desenvolver a criticidade, de provocar naqueles sujeitos, né, nos quilombolas, essa criticidade. E que eles pudessem se reconhecer enquanto quilombolas, que eles pudessem pautar a discussão do racismo. Até os próprios professores são leigos no assunto, muitas vezes, entendeu? No tema quilombola. Eu acho que eles precisam também pesquisar muito, né, procurar muito. Desenvolvemos ações de combate ao racismo, desenvolvemos ações de conhecimento e também de como trabalhar melhor a agroecologia. Desenvolvemos também ações para despertar nas mulheres, né, quilombolas da comunidade a questão do combate à violência doméstica e também oficinas de xadrez. Tivemos uma adesão incrível, muito bacana das crianças. Porque para mim, às vezes, também é um pouco difícil. Isso, né? A fundo mesmo. Se eu tiver de resumir em poucas palavras como eu vejo a educação, o quanto ela é importante naquela comunidade, eu vou falar dessa experiência. Quer dizer, um programa de extensão, ele tem uma duração curta. E mesmo assim, a gente via o quanto as crianças elas aderiram, o quanto era importante para elas essa construção dessa sociabilidade e de se compreenderem enquanto sujeitos desse processo de transformação que a sociedade precisa. Vivemos num país pautado, estruturado no racismo. Esse racismo estrutural, ele precisa, então, ser combatido e pelo viés, sim, da educação. Educação é isso, é transformação, é o sujeito se compreender, se identificar, saber da sua história e aí sim ele se colocar enquanto um sujeito ativo. Eu cresci, nasci, fui batizado e cresci na religião católica. E aqui foi a religião que sempre predominou, foi a religião católica. Meus pais sempre me ensinou a gente.
a rezar o terço. A gente vinha de lá, de baixo, para aqui. Todas as noites a gente vinha rezar o terço. Aí era que nem uma festa, né? Vamos pro terço na Lagoa do Mijo. E a gente vinha e era uma festa. Era muita gente, as famílias participavam bem. São Sebastião, não era tudo menino, ela levava a gente para assistir, menino, era bacana demais. Mas hoje não, hoje tem as religião, a católica, tem a evangélica, né? Eu mesmo faço parte da evangélica. Todo ano nós festejamos aqui na igreja aqui, a festa de Santa Teresa. Quando meu pai morreu, aí foi tempo que foi feita a igreja lá embaixo, aí a santa foi para lá, que ela vivia aqui, na casa do pai. A santa foi para lá, mas todo ano a procissão, no dia 1º de novembro, a procissão vem para aqui, e daqui desce de novo, aí celebra a novena lá. A exemplo do que ocorre com a maior parte das comunidades quilombolas, o Alto do Tamanduá não teve garantida a posse coletiva das suas terras, pelo processo de titulação. De acordo com a CONAC, apenas 5% das 3,2 mil comunidades remanescentes quilombolas tiveram a posse de suas terras garantidas pelo Estado brasileiro. No atual ritmo, o país levará 1000 anos para titular todas as comunidades remanescentes quilombolas existentes em seu território. Terra que ninguém tem para trabalhar mesmo, que aqui não tem mais terra. Olha, é que nem eu não tenho aqui esse lote, mas olha, quantas casas já tem dentro. Não dá para cada um botar 5 tarefas de roça, pai. Minha mãe dizia que eles eram donos de muitas terras aqui. E acho que deve ter ido vendendo, né? Eu sei que não foi o que foram fazendo, que terminou tudo pouquinho. Vamos descobrir uma coisa interessante, que Dom Pedro, quando veio para Piranha, né? Ainda quando imperador, veio para Piranhas, e determinou uma área de terra de 1 légua quadrada para esse pessoal do Jorge e do Tamanduá. Viviam os fazendeiros. Fazendeirão e era quem deve, naquela época, deve comprar uma tarefa e cercava 2, 3, né? Que os cabos sem entender de quase de nada. Naquele tempo o documento era abraço, quando media, não tinha negócio de ir para cartório fazer papel nenhum. Dizia, não, eu já fiz o papel. E o pobre que tomava era a cabeça tomando. E essas terras depois sofreram muita pressão e tiveram suas áreas vendidas e outras nem tanto. Não eram vendidas, mas ocupadas de qualquer forma. E sempre tiveram essa vida, vamos dizer assim, com essa falta de liberdade, né? Que como eram tratados, né? Porque eles vinham fugitivos de uma situação de escravidão e, por aquilo que pareça, ainda hoje eu ainda tenho os resquícios dessa ausência da liberdade, que ainda hoje vivem de certo modo, ainda com uma certa dependência de alguém para sobreviver. Se o governo desse meio mundo de terra que nem antigamente estava dando para o povo, vendida, sei lá, ou dando, para o povo trabalhar, botar roça. Aquele que tem condições de colocar, coloca, né? Bota a roça. Aí teve ano que não deu essas lavouras, mas a macaxeira deu. O feijão de corda tiremos. A mulher tem aí um partidozinho de macaxeira aí detrás. E aí arranca de vez em quando arranca uns 2, 3 pauzinhos para fazer um café. Todo mundo plantava isso aí. Quer dizer que não tinha seca. Não tinha ano seco nem cor, não. Só era querer fazer. Olha, uma das coisas mais importantes que eu acharia aqui era a questão de trabalho para amenizar ou até acabar com essa migração das pessoas. Eu sei o que o governinho vai botar trabalho aqui para todo mundo, não. Mas para alguns, né, que não podia ir para lá, podia botar aqui, né, para melhorar um pouco. A primeira coisa que nós precisa
é de uma rede d'água. Nessa noite eu tive que comprar um caminhão d'água. Chegou aqui, foi R$ 270. A gente tendo isso, a gente tem tudo na vida. Tem pessoas que morrem, os familiares não assistem, como já teve filho que morre pai, morre mãe, e não assiste por conta de estar no meio do mundo adquirindo, né, a sua sobrevivência. E o prazer da gente, assim, era que todo mundo se locomovesse naquele lugar, né? Ter seu trabalho ali, ter, né, suas coisas ali naquele lugar, que não ter que deixar seus familiares, seus parentes para estar adquirindo uma vida lá fora. Eu tenho muito orgulho de ser o quilombola, porque eu achei bom ser o quilombola. Hoje em dia ninguém chateia mais o negro, não. Mas antigamente, qualquer coisa, negro, filho, desce daquela. Hoje ninguém pode dizer isso com nós. Eu digo, pronto, eu não fiquei com vergonha mais desse negócio de eu ser moreno, não. Chego nos campos e diz, epa, você é dos quilombolas de Gosto. Sou, sim, senhor. Ah, então você é bem-vindo. Eu me sinto orgulhoso de ser o que sou, da raça que sou. Sempre me orgulhei de ser desse povo. Eu não me sinto uma pessoa rejeitada, tá entendendo? Pode até ter esse rejeitamento, mas eu não me sinto assim. Eu vejo, assim, quase como uma pessoa igual a qualquer outra pessoa. Eu me sinto orgulhoso de ser quilombola, porque a gente honra com o que a gente tem. Ficava assim, meio pensando, o que é quilombola? Ficava pensando, aí quando é negro, não sei não. Mas eu amo a minha cor, amo.